Olá, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós estamos aqui com a nossa segunda reflexão sobre os 7 pecados capitais. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. O que é a avareza? Eu acredito que no mundo contemporâneo, né, depois que nós instituímos a, a condição de viver em comunidade, onde a posse, né, começou a se tornar uma necessidade para aquelas comunidades tribais lá do passado, né, e o comércio começou a atuar de maneira muito poderosa dentro dessas comunidades tribais. A avareza, que também podemos chamar de ganância, começou a possuir o coração do homem. Antigamente, um tempo mais distante em relação a isso, onde os nossos ancestrais eram coletores e caçadores, onde a vida tribal ela tinha uma relação de partilha, né, para com todos aqueles integrantes, para a manutenção da saúde, para a manutenção da vida de todos aqueles integrantes. Não havia necessidade de possuir bens, não havia necessidade de ajuntar bens. Quando se ajuntava, juntava-se alimento, mas o alimento ele era distribuído em porções iguais para todas as famílias. À medida que o ser humano ele começou a se comunicar com o mundo ao seu redor de uma forma comercial, ou começou a se comunicar com outras tribos na base da troca, do escambo, começou a criar dentro do coração do homem a necessidade de guardar e guardar mais. E nesse instante, nós passamos a não guardar mais para a coletividade, mas para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem, para o bem-estar da nossa família, o bem-estar das pessoas que nós amamos. A questão é, essa necessidade de guardar, de armazenar alguma coisa, quando ela é desequilibrada, nós caímos em uma doença, né? Vamos colocar assim, que na verdade é uma doença da alma, porque nós deixamos de respeitar o direito do outro, nós desrespeitamos a vida, nós desrespeitamos a nossa própria consciência para que nós obtenhamos cada vez mais e a qualquer custo. Hoje em dia, principalmente, né, a gente consegue perceber esse desespero, né, por ter mais. E além do desespero por ter mais, é um desespero por mostrar que tem mais, né? Nós temos um desequilíbrio tanto no possuir desmedidamente tudo aquilo que o mundo oferece, todos os prazeres, todos os confortos do mundo, para nós, para os nossos famílias, nós ainda caímos em um outro desequilíbrio, que é o desequilíbrio de tentarmos mostrar que temos, que possuímos e que estamos felizes o tempo todo. E a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Então, a avareza, né, é quando nós caímos naquela questão que tem nas parábolas do Cristo, onde chega um moço muito rico perto dele e fala: Senhor, o que faço para ganhar o reino dos céus? Ele fala: vai embora, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. Naquele momento, aquele rapaz jovem, rico, cheio de propriedades e tesouros na terra, ele se entristece, baixa a cabeça, vira as costas e vai embora. E por isso, através dessa mensagem, vem a outra que o Cristo fala: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, né, quando nós nos deparamos com essa experiência da abundância material, nós temos que também termos em nossa consciência, nós temos que crescer em todos os aspectos, né? Nós temos que crescer materialmente? Temos. Por quê? Porque é necessário. Para manter a vida nesse mundo aqui, nós precisamos crescer, nós precisamos expandir, inclusive materialmente. Não tem problema absolutamente nenhum ter bens materiais. O grande problema e também o grande desafio e o grande aprendizado é quando nós possuímos esses bens materiais e nós encontramos dentro dessa vivência o equilíbrio de partilhar com aqueles que necessitam mais do que nós,
aqueles bens que possuímos. E o que é interessante é que quando a gente tem a possibilidade de fazer essa partilha e ela acontece assim de uma forma equilibrada, nós começamos a compreender que um outro processo começa a acontecer. Porque nós entramos em uma outra sintonia, nós entramos na sintonia da abundância. Ou seja, quanto mais a gente oferta, mais a gente recebe. Por quê? Porque a espiritualidade, Deus, o Criador, é um ser de total abundância. A avareza é uma pobreza. Porque quando nós achamos que nós vamos sentir falta, nós permanecemos sempre na falta, mesmo que tenhamos tudo. A gente pode, inclusive, ter exemplos de pessoas que possuem muitos bens materiais, riquezas assim incalculáveis, e elas vivem uma vida completamente miserável. Por que que existe essa pobreza interna dentro de uma pessoa que possui tanto? Essa avareza, né? Esse ácido que corrói a alma do ser humano é uma doença do espírito. E para que nós possamos ter uma relação mais equilibrada, uma relação mais harmoniosa com os bens que o mundo nos oferece, que Deus nos oferece, nós temos que compreender e entender que essa energia que nós chamamos de dinheiro ou de bens materiais temporários, ela necessita de fluxo. E esse fluxo ela vem para as nossas mãos, nós transformamos ela em outra coisa, vai passar para outras pessoas, e esse fluxo continua vindo para a gente abastecendo a gente abastece a cadeia da necessidade das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de energia. E todos nós precisamos. Todos nós temos necessidades, prioridades, todos nós temos de tudo. Mas nós não somos impossibilitados de auxiliar, de alguma maneira, aquelas pessoas que necessitam mais do que a gente. Então, se você é possuidor desses bens materiais, sejam lá de que natureza for, ou que quantidade for, que não importa muito, saiba que enquanto você ou eu estivermos vivendo apenas para a satisfação do nosso narciso, nós não conseguiremos sermos verdadeiramente prósperos. E não conseguiremos ser verdadeiramente abundantes, porque sempre estaremos preocupados com o dia de amanhã que vai faltar. E não falta. Não falta. Nunca falta. Não falta tanto para nós que somos abastados de toda a natureza de bem material, quanto para a pessoa que não tem absolutamente contato praticamente nenhum com bens materiais. Então todos nós temos acesso aos recursos necessários para a manutenção da vida. Alguns vão acumular um pouco mais, outros vão acumular um pouco menos. Mas o que vai realmente dizer a verdade sobre a natureza daquilo que somos é como nós lidamos com isso. A avareza, esse viver para si mesmo, esse egoísmo profundo, na distribuição, no fluxo da energia dos bens materiais, é uma doença que precisa ser tratada. E, lamentavelmente, hoje, no mundo moderno, muitos de nós, estamos completamente adoecidos. Estamos completamente estagnados em relação a esse presente que nos foi ofertado. A gente não pode esquecer que tudo é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Tudo aquilo que a gente conquista pertence a Deus. Todos os bens, todos os filhos, tudo pertence a Deus. Esse mundo, tudo pertence a Deus. Inclusive os nossos bens. Aquilo que nos foi emprestado como uma forma de nos ensinar a utilizar também na satisfação, no conforto daqueles que nos rodeiam. Esse é o grande teste. É nós termos acesso a essa fartura, a essa abundância, e nesse momento também temos a consciência de que nós temos a obrigação e a responsabilidade de compartilhar
esse bem, esse produto, esse qualquer que seja, esse dom, esse presente. Assim como acontece em relação à questão dos bens materiais, né, como nós estamos falando sobre a avareza, também acontece com os nossos bens intelectuais. Tudo é presente com o propósito de ser partilhado para o crescimento da coletividade e não apenas para a satisfação dos meus desejos e das minhas vontades, que, por assim dizer, são muito infantis no quesito e na percepção daquilo que é espiritual. Então, se nós temos a oportunidade de termos essa quantidade, de termos os nossos celeiros abastados de toda a natureza de bem, nós também temos a responsabilidade de ter a consciência que isso deve ser partilhado. Aquilo que de graça te foi dado, de graça tem que ser doado também. E foi dado gratuitamente. Nós fazemos um esforço? Fazemos. Mas a abundância ela vem por repercussão. Não muito necessariamente por merecimento, mas vem por necessidade de aprendizado. Vai trazer conforto? Vai. Mas muito mais do que isso, tem que trazer para nós a consciência de que tudo aquilo que nós tocarmos deve ser partilhado, deve ser compartilhado. Porque uma certeza nós temos: desse mundo nada se leva, tudo fica aqui para as próximas gerações. Essa é a nossa reflexão de hoje, o nosso segundo pecado capital, a avareza. Fiquem em paz, um beijo no coração de todo mundo e até a nossa próxima reflexão. Vamos ver o que vem por aí. Um forte abraço.